E se tudo o que te ensinaram sobre dízimo fosse uma distorção do que Jesus realmente disse? A Bíblia guarda uma verdade sobre o dinheiro que poucos líderes religiosos têm coragem de revelar. Milhões de pessoas contribuem todos os meses acreditando estar obedecendo a Deus, mas quase ninguém para perguntar: isso veio realmente de Jesus ou de tradições que foram sendo construídas ao longo do tempo? Existe um detalhe nas palavras de Cristo sobre o dinheiro que poucos percebem, e quando você entende isso, tudo muda. Hoje você vai descobrir se o dízimo é um princípio espiritual verdadeiro ou se pode estar se tornando uma prisão silenciosa na sua vida. Fica até o final, porque o que Jesus realmente disse sobre dinheiro pode libertar ou confrontar tudo o que você acredita. Para entender o que Jesus realmente ensinou sobre o dinheiro, precisamos começar por um lugar que muita gente evita: a origem. Porque o dízimo não nasceu no Novo Testamento. Ele tem raízes profundas no Antigo Testamento, dentro de um contexto que precisa ser compreendido com honestidade. A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte. Em Levítico 27:30 lemos: todo o dízimo da terra, seja dos frutos dela, seja dos frutos das árvores, é do Senhor. É uma coisa santa ao Senhor. Era uma lei dada ao povo de Israel, dentro de um sistema teocrático muito específico, com funções sociais e religiosas muito bem definidas. Os levitas, a tribo sacerdotal, não tinham herança de terras como as outras tribos. Eles eram sustentados pelos dízimos do povo. Além disso, parte desse recurso era usada para alimentar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que viviam entre Israel. Era um sistema de redistribuição que sustentava toda uma estrutura social, não apenas religiosa, mas humana. Esse é um detalhe que raramente é explicado nos púlpitos. O dízimo do Antigo Testamento não era apenas uma oferta religiosa. Era também um mecanismo de justiça social dentro de uma nação governada diretamente pela lei de Deus. Mas aqui começa o ponto que poucos param para considerar com profundidade. Jesus não nasceu em qualquer momento da história. Ele nasceu, viveu e ministrou dentro da era da lei. E em nenhum momento dos evangelhos encontramos Jesus instituindo o dízimo como mandamento para os seus discípulos. Isso não é uma opinião. É uma constatação que está ali, nas páginas do Novo Testamento, para quem lê com atenção. Em Mateus 23:23, Jesus menciona o dízimo em uma conversa direta com os fariseus. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e descuidastes das coisas mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Esse versículo é citado com frequência para justificar o dízimo cristão. Mas é preciso ler com cuidado. Jesus estava falando com fariseus, judeus que viviam sob a lei de Moisés. Ele não estava criando uma nova ordenança para a igreja. Ele estava confrontando a hipocrisia de quem cumpria os detalhes menores da lei e ignorava o que era essencial: justiça, misericórdia e fé. Jesus estava denunciando uma religiosidade vazia, uma prática externa que escondia um coração distante de Deus. E esse é um aviso que atravessa os séculos e chega até os dias de hoje com a mesma força, porque Jesus falou sobre dinheiro com uma frequência que surpreende. Estudiosos das Escrituras apontam que ele abordou o tema das riquezas e das posses em mais de 80 passagens dos Evangelhos, mais do que falou sobre oração em muitas das suas parábolas. Por quê? Porque ele sabia que o coração humano tem uma tendência perigosa: se apegar ao que pode ser contado, guardado e acumulado. Em Lucas 16:13, Jesus afirma com clareza: nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o nome dado à riqueza tratada como ídolo, uma força que substitui Deus no centro da vida. Jesus não estava dizendo que o dinheiro em si é um pecado. Ele estava dizendo que o coração dividido entre Deus e as posses é um coração que não pode servir plenamente. Que a riqueza, quando ocupa o lugar errado, se torna uma prisão, mesmo que a pessoa nem perceba que está presa. E aqui surge uma pergunta que vai muito além do dízimo, que toca direto o centro da fé.
O que está realmente no trono da sua vida espiritual? A liberdade que Cristo veio oferecer, ou uma obrigação que foi colocada sobre você, sem que você tivesse a chance de entender de onde ela realmente vem? Essa reflexão merece ser feita com calma, com oração e com a Bíblia aberta diante de você. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Aqui a palavra é tratada com profundidade e respeito, sem superficialidade, sem enganação. E se você quer ir ainda mais fundo nessa jornada de discernimento espiritual, no primeiro comentário fixado, você encontra o link para o nosso e-book Como Reconhecer o Engano Religioso antes que destrua sua fé. É uma leitura que pode transformar a forma como você enxerga tudo o que aprendeu. Vale muito a pena conferir. Quando a igreja primitiva começou a se formar, depois da morte e ressurreição de Jesus, algo surpreendente aconteceu. Os primeiros cristãos não estabeleceram o dízimo como prática obrigatória. O que eles fizeram foi muito mais radical, muito mais profundo e muito mais desafiador do que separar 10% todo mês. Em Atos 2, 44 e 45, a Bíblia descreve assim a vida da primeira comunidade cristã. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e os distribuíam a todos, conforme a necessidade de cada um. Não era um dízimo. Era uma entrega voluntária, nascida do amor, impulsionada por uma transformação interior genuína. Esse modelo não era uma imposição religiosa. Era a expressão natural de corações que haviam realmente encontrado algo maior do que o dinheiro. Pessoas que, ao se depararem com a ressurreição de Cristo, perceberam que suas posses não tinham mais o mesmo valor de antes. E é aqui que o ensino de Jesus sobre o dinheiro começa a ganhar uma dimensão que vai muito além de percentuais e obrigações. Jesus nunca falou em 10%. Ele foi muito mais radical do que isso. Em Marcos 10, 21, quando um jovem rico se aproxima e pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna, Jesus olha para ele com amor. O texto diz isso claramente e responde: vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. O jovem foi embora triste, porque tinha muitas posses. E Jesus, observando aquela cena, diz aos seus discípulos algo que ainda ecoa: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Jesus não estava dizendo que riqueza é maldição. Ele estava revelando algo sobre o coração humano, que quando o dinheiro ocupa o centro, ele cria uma ilusão de segurança que compete diretamente com a confiança em Deus. E essa competição silenciosa e invisível é uma das formas mais sutis de escravidão espiritual que existem. Agora, pense com cuidado. Se Jesus tivesse o objetivo de instituir o dízimo como lei para a igreja, aquele seria o momento perfeito para fazê-lo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi além. Ele apontou para uma transformação do coração, não para uma regra de porcentagem. O apóstolo Paulo, que escreveu boa parte do Novo Testamento e organizou muitas das igrejas primitivas, também não impôs o dízimo. Em 2 Coríntios 9, 7, ele escreve: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não há percentual, não há obrigação. Há liberdade, intencionalidade e alegria. Paulo fala em contribuição voluntária, nascida de uma decisão pessoal diante de Deus. Uma oferta que vem do coração, não do medo de ser amaldiçoado, não da pressão de um sermão, não da ameaça de perder as bênçãos prometidas. E é aqui que precisamos ser honestos sobre algo que acontece em muitas igrejas até hoje. Existe uma prática de ensinar o dízimo com base em Malaquias 3:10, onde Deus diz ao povo de Israel: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a promessa de bênção e a ameaça da maldição são usadas para criar uma obrigação financeira sobre os fiéis. Mas esse texto foi escrito para Israel, dentro de um pacto específico, em um contexto histórico muito diferente do nosso. Usar Malaquias para cobrar dízimo de cristãos do século XXI é o mesmo que usar as leis alimentares do Levítico para proibir alguém de comer camarão. É tirar um texto do seu contexto original e aplicá-lo em um momento da história completamente diferente, ignorando tudo que Cristo veio transformar.
Jesus disse em João 8,32: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade não é apenas espiritual no sentido abstrato. Ela é concreta. Ela entra na sua vida financeira, nas suas decisões, na forma como você se relaciona com o dinheiro e com Deus. A questão não é se você deve ou não contribuir financeiramente com a obra de Deus. A questão é: essa contribuição nasce da liberdade ou do medo? Ela vem de um coração transformado ou de uma obrigação imposta? Porque existe uma diferença enorme entre dar com alegria, como Paulo ensinou, e pagar, porque foi dito que, se você não pagar, as bênçãos serão retidas e as maldições virão sobre a sua vida. Uma é uma expressão de fé. A outra pode se tornar, com o tempo, uma forma de controle espiritual disfarçada de devoção. E é sobre essa diferença que você precisa refletir com toda a profundidade que ela merece. O que Jesus ensinou sobre o dinheiro não cabe em uma regra de porcentagem. Cabe dentro do coração. Ele chamou cada pessoa a uma relação de confiança total em Deus, onde o dinheiro ocupa o lugar certo, e não o lugar de Senhor. Em Mateus 6,21, ele disse: Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A pergunta que fica não é quanto você dá, é de onde vem o que você dá. É liberdade ou é prisão? Se este conteúdo tocou algo dentro de você, deixa o seu like, escreve nos comentários o que você achou e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eles vão aparecer aqui na tela. E não deixe de conferir o nosso e-book no primeiro comentário fixado: Como reconhecer o engano religioso antes que destrua sua fé. Obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês.